Pai, você pode ter trabalhado a vida toda, mas essa grana agora é minha. Meu nome é João, tenho 72 anos, e essas foram as palavras que minha própria filha me disse quando descobri que ela tinha esvaziado minha conta bancária. Então faz assim, escuta essa história até o fim e também compartilha essa história com quem precisa ouvir isso. Depois me conta, qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? Sabe, meu filho, tem certas palavras que marcam a alma da gente para sempre. Palavras que a gente nunca imaginou que ia escutar, principalmente da boca de quem a gente mais ama. E quando elas saem, é como se um punhal atravessasse o peito. Eu sempre fui um homem simples. Nasci e me criei aqui em São Paulo, no bairro da Penha. Meu pai era operário da fábrica de tecidos. Minha mãe lavava roupa para os outros para ajudar no sustento. A gente não tinha luxo, não tinha facilidade, mas tinha uma coisa que hoje parece que está sumindo do mundo: dignidade. Dignidade de acordar cedo, de trabalhar honesto, de olhar nos olhos das pessoas sem vergonha de nada. Meu pai sempre me ensinou isso. João, ele dizia, homem que presta não pega o que não é dele e cuida do que é seu. Levei essa lição para o resto da vida. Comecei a trabalhar com 14 anos como ajudante de pedreiro. Carregava tijolo, misturava massa, fazia o que mandavam. Ganhava pouco, mas era meu. Era suado, era honesto. E tinha um sonho: construir uma família, dar para os meus filhos o que meu pai não conseguiu me dar. Quando conheci a Dolores, numa festa junina aqui do bairro, eu soube na hora que ela ia ser a mulher da minha vida. Ela era bonita, mas não era só isso. Tinha um jeito doce, um sorriso que acalmava qualquer tempestade. E principalmente, ela acreditava em mim quando nem eu mesmo acreditava. João, ela dizia quando eu chegava em casa derrotado depois de um dia difícil na obra: você vai longe, você tem um coração bom, e isso vale mais que qualquer dinheiro. E eu acreditava nela. Porque quando alguém que a gente ama acredita na gente, a gente encontra força para continuar. Casamos numa igreja pequena aqui da Penha mesmo. Ela de vestido branco simples que a mãe dela costurou, eu de terno emprestado do meu irmão Antônio. Não tivemos festa grande, não tivemos lua de mel em lugar chique, mas tivemos amor, tivemos sonhos, e isso naquela época parecia ser suficiente. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos num quartinho nos fundos da casa da mãe dela. Eu saía antes do sol nascer para trabalhar, ela ficava costurando para as vizinhas para ajudar nas despesas. Mas a gente se amava, a gente tinha planos, a gente queria construir algo juntos. Quando ela engravidou do Roberto, nosso primeiro filho, eu senti uma responsabilidade que nunca tinha sentido antes. Não era mais só eu e ela. Agora tinha uma criancinha dependendo de mim, e isso me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Comecei a fazer hora extra, pegar trabalho de fim de semana, aceitar qualquer serviço que aparecia. Porque eu tinha um objetivo claro: dar para os meus filhos uma vida melhor que a minha. Eles iam ter casa própria, iam estudar, iam ter oportunidades que eu nunca tive. 2 anos depois nasceu a Carla, minha primeira filha mulher. Quando o médico colocou ela nos meus braços, eu chorei mesmo, porque olhando para aquele rostinho pequeno, eu vi toda a minha razão de viver. Princesinha, eu sussurrei no ouvidinho dela: papai vai fazer de tudo para você ter tudo que merecer. E depois veio o Antônio, o caçula. 3 filhos, 3 bocas para alimentar, 3 futuros para construir. Mas eu não tinha medo. Tinha determinação. Porque um homem que tem família tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que ser trabalhador. A Carla sempre foi especial. Não só porque era a única menina, mas porque tinha um jeito diferente dos irmãos. Era esperta demais para a idade, sabia falar bonito, conseguia convencer qualquer um de qualquer coisa. Essa menina vai longe, a Dolores sempre falava. Ela tem um dom. Quando ela era pequena, eu chegava cansado do trabalho e ela vinha correndo me abraçar. Papai, papai, ela gritava. E por alguns minutos, toda a dor nas costas, todo o cansaço, toda a preocupação desaparecia. Porque eu tinha certeza de que tudo valia a pena. Ela sempre foi inteligente na escola. Tirava notas boas, os professores elogiavam. Seu João, a professora dela disse numa reunião,
A Carla tem futuro. Ela pode ser o que quiser na vida. E eu saí daquela escola com o peito estufado de orgulho. Mas conforme ela foi crescendo, eu comecei a perceber algumas coisas que me incomodavam. Ela sempre queria ter as roupas mais bonitas que as amigas. Sempre pedia dinheiro para isso, para aquilo. E quando eu dizia que não tinha, ela fazia bico, ficava emburrada. João, a Dolores me chamava a atenção. Você tá mimando muito essa menina. Ela precisa entender que as coisas custam, que a gente precisa trabalhar para ter. Mas eu não conseguia negar nada para ela. Era minha princesinha. E eu pensava, se eu posso dar, por que não dar? Se eu posso fazer ela feliz, por que não fazer? Anos depois eu ia descobrir que esse foi meu primeiro erro. Que amor não é dar tudo que o filho quer. Que às vezes negar também é uma forma de amar. Mas naqueles tempos, eu só queria ver meus filhos felizes. E a Carla, quando ganhava o que pedia, ficava radiante. Me abraçava, me beijava, dizia que eu era o melhor pai do mundo. E eu acreditava que era. Quando a Carla completou 15 anos, ela me fez um pedido que eu nunca vou esquecer. Ela queria uma festa. Não qualquer festa, não. Uma festa grande, com DJ, com buffet, com vestido caro. Pai, ela disse com aqueles olhinhos brilhando. Todas as minhas amigas tiveram festa de 15 anos. Eu não posso ser a única que não vai ter. A Dolores me puxou de canto. João, a gente não tem dinheiro para isso. Você sabe que não tem. E ela estava certa. Naquela época eu ganhava pouco. As contas apertavam todo mês. Fazer uma festa daquelas ia significar se endividar por meses. Mas quando eu olhei para Carla, vi as lágrimas nos olhos dela. Pai, por favor. É só uma vez na vida. Eu prometo que nunca mais vou pedir nada. E meu coração amoleceu. Como sempre amolecia quando se tratava dela. Peguei um empréstimo no banco. 5.000 reais na época, que para mim era uma fortuna. Mas pensei, é a festa dos 15 anos da minha filha. Ela merece. Trabalhei aos sábados e domingos por 6 meses para pagar aquela dívida, mas a festa foi linda. A Carla estava radiante. Todas as amigas dela vieram. Ela foi o centro das atenções a noite toda. Naquele dia, vendo ela dançar valsa comigo no meio do salão, eu pensei que tinha feito a coisa certa. Que todo sacrifício valia a pena para ver minha filha feliz. Obrigada, pai. Ela sussurrou no meu ouvido. Você é o melhor pai do mundo. Mas a felicidade durou pouco. 2 semanas depois da festa, ela já estava pedindo outras coisas. Uma bolsa que tinha visto na loja, um sapato que a amiga dela tinha ganhado. E quando eu dizia que não dava, que o dinheiro estava curto por causa da festa, ela mudava completamente. Ah, pai, você sempre arranja desculpa. Ela resmungava. Quando é para trabalhar, você tem energia. Quando é para os filhos, você está sempre cansado, sempre sem dinheiro. Essas palavras doíam. Doíam porque eu sabia que não eram verdade. Tudo o que eu fazia era para os meus filhos. Cada tijolo que eu assentava, cada parede que eu pintava, era pensando no futuro deles. O Roberto e o Antônio nunca me deram trabalho dessa forma. O Roberto, mesmo novo, já ajudava em casa, fazia bico de final de semana para ter o próprio dinheiro. O Antônio era focado nos estudos, sonhava em fazer faculdade. Mas a Carla sempre foi diferente. Na escola, ela começou a andar com as meninas de família rica, filhas de médico, de advogado, de empresário. E quanto mais ela convivia com elas, mais ela reclamava da nossa vida simples. Pai, por que a gente não tem carro? Ela perguntava. Por que nossa casa não tem piscina como a da Amanda? Eu tentava explicar. Filha, cada família tem sua realidade. A gente tem o que a gente pode ter, e o que a gente tem foi conquistado com muito trabalho honesto. Mas ela revirava os olhos, como se eu fosse burro, como se não entendesse nada da vida. A Dolores ficava preocupada. João, essa menina tá ficando muito ambiciosa. Tá perdendo os valores que a gente ensinou. E eu defendia a Carla. Mulher, ela é nova. É normal querer coisas boas. Conforme ela for amadurecendo, ela vai entender. Que bobão eu era. Que cego eu era. Quando ela terminou o ensino médio, eu fiz uma promessa para ela. Carla, se você quiser fazer faculdade, eu dou um jeito.
Posso não ter dinheiro, mas vou encontrar uma forma. Ela me abraçou. Disse que ia pensar, que ia decidir o que queria estudar. Mas 2 semanas depois, ela chegou em casa com uma notícia diferente. Pai, eu vou me casar. Ela tinha 19 anos na época. Com quem, filha? Eu perguntei. Com o Marcelo. Você já conhece ele? O Marcelo era um rapaz que ela namorava há alguns meses. Filho de um comerciante daqui do bairro, tinha uma loja pequena de materiais de construção. Não era rico, mas vivia bem. Muito melhor que a gente. Carla, eu disse, você tem certeza? Você é muito nova ainda. Pode estudar, pode conhecer o mundo antes de casar. Mas ela já tinha decidido. Pai, eu amo ele. E ele pode me dar uma vida boa. Uma vida melhor. Essas palavras me cortaram como uma faca. Melhor do que a vida que vocês têm aqui comigo e com sua mãe? Ela ficou sem graça, mas respondeu. Pai, não é isso. É que, vocês sabem como é. A gente quer crescer na vida, né? Crescer na vida. Como se a vida que eu tinha construído com tanto suor não valesse nada. Como se todo o meu esforço fosse pouco. Mesmo assim, eu apoiei o casamento dela. Porque era minha filha. Porque eu queria que ela fosse feliz. Peguei mais um empréstimo, dessa vez para ajudar com o casamento. A festa, o vestido, tudo o que ela queria. Porque um pai faz isso, né? Um pai se sacrifica pelos filhos. O casamento foi bonito. Ela estava linda no vestido branco, radiante de felicidade. Quando eu a levei até o altar, ela apertou meu braço e sussurrou. Obrigada por tudo, pai. Por tudo que você fez por mim. E naquele momento, eu pensei que todo o sacrifício tinha valido a pena. Eles foram morar numa casa pequena, mas arrumadinha, no bairro ao lado. O Marcelo tratava ela bem, dava carinho, dava atenção. E ela parecia feliz. Pelo menos no começo. Os primeiros anos do casamento foram tranquilos. Ela vinha em casa todo domingo almoçar, trazia o Marcelo, a gente conversava, ria. Parecia uma família unida. E quando ela engravidou da primeira filha, eu e a Dolores ficamos nas nuvens. Íamos ser avós. A pequenininha nasceu linda, rosada, cheirosa. A Carla deu o nome de Isabela. E quando eu peguei minha neta no colo pela primeira vez, senti um amor que nem sabia que existia. Era diferente do amor pelos filhos. Era um amor mais doce, mais protetor. Pai, a Carla disse quando saiu do hospital. Eu quero que a Isabela tenha tudo que eu não tive. Quero que ela estude nas melhores escolas, que tenha as melhores roupas, que nunca passe necessidade. E ali, sem eu perceber, começou a se formar na cabeça dela uma ideia perigosa. A ideia de que eu tinha a obrigação de garantir o futuro não só dos meus filhos, mas dos meus netos também. Que tudo que eu tinha juntado na vida era responsabilidade minha dividir com eles. 2 anos depois nasceu o segundo neto, o Gabriel. E a Carla ficou mais exigente ainda. Pai, vocês poderiam ajudar com o carrinho do bebê? Com o berço? Com as fraldas? E eu ajudava. Sempre ajudava. Porque eram meus netos, meu sangue. A Dolores às vezes reclamava baixinho. João, a gente está se sacrificando demais. A Carla tem marido, tem responsabilidades. Não pode depender da gente para tudo. Mas eu não escutava. Eu só queria ajudar minha família. E foi assim que, sem perceber, eu fui criando um monstro. A mudança na Carla começou devagar, como uma goteira que você não percebe até a casa estar inundada. No começo, eram pequenas coisas. Ela vinha em casa e ficava reparando em tudo. Na televisão velha, no sofá desgastado, na geladeira que fazia barulho. Pai, vocês não podem viver assim, ela dizia. Por que vocês não trocam essas coisas? Eu sempre respondia a mesma coisa. Filha, enquanto tá funcionando, tá bom. A gente não é de desperdício. Mas ela insistia. Pai, vocês merecem coisa melhor. Vocês trabalharam a vida toda. Parecia carinho, parecia preocupação. E eu, bobão, achava bonito ela se importar com o nosso bem-estar. Não enxergava que por trás daquelas palavras tinha outra intenção. Ela estava medindo nosso patrimônio, calculando quanto a gente tinha. Quando completei 60 anos, ela me deu uma sugestão que na época pareceu inteligente. Pai,
Você não quer abrir uma conta poupança? Guardar um dinheirinho para os seus netos? A ideia me agradou. Sempre pensei em deixar algo para os meus descendentes. É uma boa, filha. Mas como é que faz? Ah, pai, isso é fácil. Eu te ajudo. A gente vai no banco juntos. Eu cuido de toda a papelada. E foi o que aconteceu. Fomos no Banco do Brasil aqui da esquina. Ela preencheu todos os papéis. Conversou com o gerente. É melhor colocar o nome dela na conta também, seu João, o homem sugeriu. Assim, se acontecer alguma coisa com o senhor, ela pode movimentar sem burocracia. Fez sentido na época. A Carla era minha filha, eu confiava nela. E ela parecia tão interessada em me ajudar, tão preocupada com o meu futuro. Pai, assim você fica mais tranquilo, ela disse. Se precisar de alguma coisa urgente e você não puder ir no banco, eu resolvo para você. Comecei a depositar na poupança todo mês. Não era muito 100, R$ 150 quando sobrava mais. Mas era constante, porque eu tinha um objetivo. Quando eu partisse desse mundo, meus filhos iam ter uma herança honesta, conquistada com muito trabalho. A Carla sempre perguntava sobre a conta. E aí, pai? Como está crescendo nossa poupancinha? Nossa poupancinha. Ela falava como se fosse dela também. E eu, inocente, achava bonito ela se preocupar. Tá crescendo devagar, mas tá crescendo, eu respondia. O tempo foi passando e a diferença no comportamento dela ficou mais clara. Quando ela precisava de alguma coisa, sempre vinha me procurar primeiro, antes de falar com o marido. Pai, você pode me emprestar R$ 200? É para remédio da Isabela. Pai, você pode ajudar com a mensalidade da escola do Gabriel? Pai, a geladeira de casa quebrou. Você pode dar uma força? E eu sempre dava. Sempre arranjava um jeito. Porque eram meus netos. Era minha filha. E quando ela dizia emprestar, eu fingia acreditar que um dia ela ia devolver. Mas no fundo eu já sabia que aquilo era doação. O Roberto e o Antônio começaram a reparar. Pai, você tá dando muito dinheiro para Carla, o Roberto me falou um dia. Ela tem marido, tem responsabilidades. Não pode ficar dependendo do senhor para tudo. O Antônio concordava. Pai, o senhor precisa guardar um dinheiro para o seu futuro. Para o senhor mesmo, se ficar velho, se precisar de remédio, de médico. Mas eu defendia a Carla. Ela é minha filha. E vocês são meus filhos também. Se precisarem, eu ajudo vocês da mesma forma. O Roberto balançou a cabeça. A diferença, pai, é que a gente não pede. A gente se vira sozinho. E era verdade. O Roberto trabalhava duro, sustentava a família dele sem pedir nada para ninguém. O Antônio tinha estudado, se formado em administração, conseguido um emprego bom no banco, mas a Carla sempre tinha uma necessidade, sempre tinha uma emergência. A Dolores também começou a ficar incomodada. João, você precisa botar limite nessa menina. Ela está se acostumando mal. Acha que pode contar com você para tudo. Mas eu não sabia dizer não para ela. Era minha única filha mulher. Era minha fraqueza. Quando a Dolores ficou doente, há 5 anos, as coisas mudaram completamente. O câncer no pulmão apareceu de repente, agressivo. Os médicos disseram que ela precisava de tratamento particular, remédios caros, exames que o SUS demorava meses para fazer. Eu não pensei 2 vezes. Peguei dinheiro da poupança para pagar tudo que ela precisava. Quimioterapia, radioterapia, consultas com especialista. Gastei quase R$ 15 mil em 2 anos de tratamento. Dinheiro que eu tinha juntado a vida toda, mas não me arrependi nem um segundo. Era minha esposa, minha companheira de 40 anos. A Carla me acompanhou em algumas consultas, ajudou com alguns remédios, mas eu percebi que ela ficava incomodada com os gastos. Pai, você está gastando muito com esses médicos particulares. Não seria melhor fazer pelo SUS mesmo? Filha, quando se trata da sua mãe, não tem muito ou pouco. É a vida dela. Mas ela insistia. É que você está gastando a herança dos seus netos, pai. Está gastando o futuro deles. Herança dos netos. Como se o dinheiro já fosse deles. Como se eu não tivesse direito de gastar com minha própria esposa o dinheiro que eu mesmo tinha juntado. Quando a Dolores morreu há 3 anos, eu fiquei destruído.
40 anos de casamento, 40 anos de companheirismo. A casa ficou silenciosa, vazia. E foi nessa época que a Carla começou a vir mais vezes, a se preocupar mais comigo. Pai, você não pode ficar sozinho assim. Vem morar comigo. Pai, você precisa de alguém para cuidar de você. Pai, você tá muito magro, muito tristonho. Parecia carinho, parecia preocupação legítima de filha. Mas por trás daquele cuidado, eu comecei a perceber outras intenções. Ela ficava fuçando os papéis de casa, perguntando sobre documentos, sobre contas. Pai, onde você guarda os papéis do banco? E se acontecer alguma coisa com você? Ninguém vai saber onde está nada. Por insistência dela, organizei tudo numa pasta. Documentos da casa, da aposentadoria, da poupança. Assim fica mais fácil, ela disse. Se precisar, eu sei onde encontrar tudo. E levou uma cópia das chaves de casa. É só por precaução, pai. Se você passar mal, se precisar de ajuda. Eu achei que era cuidado de filha. Que bobão eu era. A Carla passou a ir no banco comigo com mais frequência. Pai, deixa eu conferir se está tudo certo na sua conta. Às vezes os bancos fazem cobrança indevida. E ela conferia mesmo. Via cada centavo que entrava, cada centavo que saía. Sabia exatamente quanto eu tinha guardado. Nossa, pai, você juntou bastante dinheiro, ela falou uma vez, olhando o extrato. 43 mil reais. Dá para fazer muita coisa com isso. E o jeito que ela falou me arrepiou. Não era admiração pelo meu esforço. Era cobiça. Mas eu afastei esse pensamento da cabeça. Era minha filha. Meu sangue. Ela jamais faria mal para mim. Como eu estava enganado. O primeiro sinal de que algo estava muito errado aconteceu numa quinta-feira de manhã, 3 meses atrás. Eu estava tomando café quando a Carla apareceu na minha porta. Não era dia de visita dela. Não tinha avisado que vinha. E o jeito que ela entrou foi diferente. Apressada, nervosa. Pai, eu preciso conversar com você. Ela se sentou na mesa da cozinha, mas não quis café. Ficou mexendo nas mãos, sem olhar direito para mim. É sobre a poupança. Meu coração já disparou. O que tem a poupança, filha? É que, olha, pai, aconteceu uma coisa muito séria lá em casa. O Marcelo fez uma besteira no negócio. Ele confiou num cara que não prestava. Fez uma compra grande de material sem ter certeza do pagamento. E agora a gente está devendo pro fornecedor. Muito dinheiro. Ela respirou fundo e continuou. Se a gente não pagar até o final do mês, eles vão tomar a loja, pai. E sem a loja, a gente não tem como sustentar as crianças. Eu fiquei preocupado. O Marcelo sempre me pareceu um rapaz responsável, trabalhador. Quanto é que vocês devem, filha? 30 mil reais. Ela falou baixinho, mas eu escutei perfeitamente. 30 mil reais. Quase toda a minha poupança. O dinheiro que eu juntei, tijolo por tijolo, centavo por centavo durante anos e anos. Filha, isso é muito dinheiro. É quase tudo que eu tenho guardado. Eu sei, pai. Eu sei. Ela começou a chorar. Por isso que eu tô desesperada. Eu não queria ter que te pedir isso. Mas a gente não tem para onde correr. Se a gente perder a loja, as crianças vão passar necessidade. E eu não posso deixar meus filhos passarem necessidade. Meus netos. Ela sabia que essa era a minha fraqueza. A Isabela com 8 anos, o Gabriel com 6. 2 crianças inocentes que não tinham culpa da besteira do pai. E o banco, filha? Vocês não podem fazer um empréstimo no banco? Pai, a gente já tentou, mas o nome do Marcelo tá sujo por causa dessa dívida. Nenhum banco quer emprestar pra gente. O único jeito é pagar à vista para limpar o nome e depois a gente consegue se reorganizar. Ela secou as lágrimas e me olhou nos olhos. Pai, eu prometo que a gente paga de volta. Pode levar um tempo, mas a gente paga. É um empréstimo, não é doação. A gente só precisa dessa ajuda agora para não perder tudo. Minha cabeça ficou confusa. 30 mil reais. Era quase toda a minha segurança, toda a minha tranquilidade de velhice. Mas era minha filha pedindo. Eram meus netos que iam sofrer se eu não ajudasse. Filha, deixa eu pensar. É uma decisão muito difícil. Pai, eu entendo, mas a gente não tem muito tempo. O prazo vence na segunda-feira que vem. Ela se levantou, me beijou na testa. Pai,
eu nunca te pedi nada grande assim. Mas agora eu tô desesperada. Se você não me ajudar, eu não sei o que vai ser da gente. Depois que ela saiu, eu fiquei o dia inteiro pensando. Liguei pro Roberto para contar a situação. Pai, o senhor tem certeza de que isso é verdade? 30 mil reais é muito dinheiro. E por que o Marcelo não veio falar com o senhor pessoalmente? Eu também achei estranho. Sempre que precisavam de alguma coisa, o Marcelo vinha junto com a Carla. Dessa vez só ela apareceu. Liguei pro Antônio também. Ele trabalha no banco, entende dessas coisas. Pai, essa história não tá batendo. Se o nome dele tá sujo, como é que eles vão conseguir pagar o senhor de volta? E outra coisa, por que não pediram menos dinheiro? Por que logo 30 mil? Mas quando pensei nos meus netos, meu coração amoleceu. A Isabela sempre me chamava de vovô querido. O Gabriel sempre pedia para eu contar história para ele. Como eu ia deixar essas crianças passarem necessidade? Na sexta-feira, a Carla apareceu de novo. E aí, pai, conseguiu pensar? Carla, é muito dinheiro, filha. É quase toda a minha segurança. Pai, eu entendo sua preocupação, mas pensa assim, se a gente conseguir salvar o negócio, a gente vai ter condição de pagar de volta e ainda ajudar o senhor quando precisar. Mas se a gente perder tudo, o senhor vai ter dinheiro guardado, mas vai ver os netos passando necessidade. Ela sabia exatamente o que falar para me convencer. Tá bom, filha, mas tem que ser empréstimo mesmo, com prazo para pagar de volta. Claro, pai. A gente faz até um papelzinho se quiser. 2 anos para pagar tudo, pode ser? No sábado de manhã, fomos no banco juntos. Eu saquei os 30 mil reais da poupança. Quando vi o dinheiro na minha mão, senti um aperto no peito. Era a minha vida inteira ali, representada naquelas notas. Pai, muito obrigada. A Carla guardou o dinheiro na bolsa. O senhor não imagina o alívio que isso é pra gente. Eu prometo que a gente não vai decepcionar o senhor. Mas algo me incomodou naquele momento. O jeito que ela guardou o dinheiro. Rápido demais. A pressa que ela tinha para sair do banco. E, principalmente, ela não chorou de alívio como eu esperava. Ela sorriu. Um sorriso que não sei explicar. Não era de alívio. Era de satisfação. Na segunda-feira, eu passei na loja do Marcelo para ver como tinham resolvido a situação. Queria saber se tinha dado tudo certo, se os fornecedores tinham aceito o pagamento. Mas quando cheguei lá, o Marcelo me recebeu com cara de espanto. Seu João. Que surpresa! O que traz o senhor aqui? Vim saber como vocês resolveram aquele problema com os fornecedores. Que problema, seu João? Ele ficou genuinamente confuso. Meu sangue gelou. O problema da dívida, rapaz. Os 30 mil reais que vocês deviam. O Marcelo me olhou como se eu tivesse ficado louco. Seu João, que 30 mil reais? A gente não deve 30 mil reais para ninguém. A loja tá indo bem, graças a Deus. Naquele momento, o mundo desabou na minha cabeça. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Minha própria filha tinha me roubado. Tinha inventado uma história falsa. Tinha usado o nome dos próprios filhos para me enganar. 30 mil reais. Sumidos. Roubados pela pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Saí da loja do Marcelo caminhando como um zumbi. As pernas tremiam, a cabeça girava, o coração batia descompassado. 30 mil reais. Minha própria filha. Minha princesinha. A menina que eu criei no colo, que eu protegi a vida toda, que eu sacrifiquei tanto para dar tudo o que ela queria. Cheguei em casa e me sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde a Dolores se sentava todo dia para tomar café comigo. Dolores, eu falei pro vazio. Nossa filha me roubou. Nossa filha me enganou. E pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei de raiva, de decepção, de dor. Fiquei o resto do dia tentando entender, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Talvez o Marcelo não soubesse da dívida. Talvez fosse uma dívida pessoal da Carla. Talvez. Mas no fundo, eu já sabia a verdade. Minha filha tinha me roubado na cara dura. Na terça-feira, ela apareceu em casa como se nada tivesse acontecido. Chegou sorrindo, trouxe um bolo que tinha feito. Oi, pai. Como o senhor tá? Como se não tivesse acabado de roubar a segurança do próprio pai.
Carla, eu fui na loja do Marcelo ontem. A mudança no rosto dela foi instantânea. O sorriso sumiu. A cor desapareceu da face. Ah, é? É. E ele me disse que vocês não devem 30 mil reais para ninguém. Que a loja tá indo bem. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois tentou mentir mais uma vez. Pai, é que o Marcelo não sabe de tudo. Essa dívida é minha, é pessoal. Eu não queria preocupar ele. Dívida pessoal de 30 mil reais? Do que, Carla? Pai, é complicado. Eu comprei umas coisas, fiz umas compras e agora tô devendo no cartão de crédito. Mentira em cima de mentira. Carla, para com isso. Você tá mentindo pra mim na minha cara. Você pegou meu dinheiro e não era pra pagar dívida nenhuma. Era pra quê? Foi aí que ela mudou completamente. A máscara caiu. A filha carinhosa desapareceu e no lugar ficou uma pessoa que eu não reconhecia. Pai, o senhor quer saber a verdade? A verdade é que eu cansei de ficar pedindo migalha. Cansei de ficar implorando dinheirinho pra isso, dinheirinho pra aquilo. Esse dinheiro é meu por direito. Eu sou sua filha, sou sua herdeira. Herdeira? Carla, herança se recebe quando a pessoa morre. Eu ainda tô vivo, ainda preciso desse dinheiro. Pra quê, pai? Pro senhor ficar guardando igual um pão duro? Pro senhor morrer e deixar tudo pro governo? Pelo menos assim eu posso usar o dinheiro enquanto ainda sou nova, enquanto ainda posso aproveitar. As palavras dela eram como facadas no meu peito. Carla, esse dinheiro é minha segurança. Se eu ficar doente, se precisar de remédio, de médico... Ah, pai, para de drama. O senhor tem aposentadoria, tem casa própria. Não vai passar necessidade. E se precisar de alguma coisa, a gente ajuda. A gente ajuda? Com que dinheiro se você roubou tudo que eu tinha? Eu não roubei nada. Eu peguei o que é meu por direito. Eu sou sua filha. E eu sou seu pai. O pai que trabalhou 45 anos para juntar esse dinheiro. Ela se levantou da cadeira, pegou a bolsa. Sabe de uma coisa, pai? O senhor é um egoísta. Fica guardando dinheiro igual um avarento. Não pensa nos filhos, não pensa nos netos. Só pensa em você. Carla, eu sempre pensei em vocês. Sempre me sacrifiquei por vocês. Se sacrificou? O senhor me deu o quê, pai? Uma infância simples, uma adolescência sem luxo, um casamento que o senhor teve que se endividar para pagar. E agora, quando finalmente pode ajudar de verdade, fica fazendo drama. Ajudar? Você me roubou, Carla. Inventou uma mentira, me enganou. Eu fiz o que precisava fazer. E se fosse preciso, eu faria de novo. Ela foi embora e me deixou ali, sozinho, destruído. Minha própria filha. A menina que eu botei no colo quando nasceu, que eu consolei quando chorava, que eu protegi de todos os perigos do mundo. Ela tinha me traído da pior forma possível. Durante os dias seguintes, tentei entender onde foi que eu errei. Repassei na cabeça toda a criação dela. Todos os mimos. Todos os sims que eu deveria ter transformado em nãos. A Dolores sempre me alertava. João, você tá criando essa menina errado. Tá dando tudo muito fácil para ela. E agora eu via o resultado. Uma filha que achava que tinha direito ao dinheiro dos pais enquanto eles ainda estavam vivos. Uma filha que era capaz de mentir, de roubar, de magoar o próprio pai para conseguir o que queria. O Roberto e o Antônio ficaram revoltados quando contei para eles. Pai, isso é crime, o Antônio falou. O senhor tem que denunciar ela. Mas como é que eu ia denunciar minha própria filha? Como é que eu ia botar a mãe dos meus netos na cadeia? Pai, pelo menos vai atrás do dinheiro, o Roberto sugeriu. Fala que se ela não devolver, o senhor vai tomar providência. Mas quando procurei a Carla de novo, ela já tinha uma resposta pronta. Pai, o dinheiro já foi gasto. Comprei um carro para mim, reformei a casa, comprei roupas para as crianças. Não tem mais como devolver. Como não tem? Vende o carro, desfaz a reforma. Não vou fazer isso, pai. Eu usei o dinheiro para melhorar minha vida e a vida dos meus filhos. Era para isso mesmo que o dinheiro servia. E foi quando ela falou a frase que me marcou para sempre. Pai, você pode ter trabalhado a vida toda, mas essa grana agora é minha. Naquele momento, eu entendi que não era mais minha filha quem estava ali na minha frente. Era uma estranha.
Uma pessoa gananciosa, sem caráter, sem amor. Uma pessoa que eu não reconhecia, mas que eu mesmo tinha criado com meus mimos exagerados. Mas se ela pensou que eu ia aceitar calado, se ela pensou que eu ia baixar a cabeça e aceitar ser roubado pelo meu próprio sangue, ela estava muito enganada. Porque uma coisa que ela não sabia é que eu tinha um as na manga. Um as chamado Antônio, meu filho mais novo, que trabalhava no banco onde estava minha conta. E ele estava tão revoltado quanto eu. Depois daquela conversa com a Carla, passei 3 dias sem sair de casa. 3 dias remoendo a traição, tentando entender como uma filha consegue olhar nos olhos do pai e roubar a segurança dele sem sentir remorso. 3 dias me sentindo o homem mais burro do mundo por ter confiado tanto. O Antônio apareceu na quarta-feira à noite. Veio direto do banco, ainda de terno e gravata. Quando ele entrou na sala e me viu ali, acabado, derrotado, vi a revolta nos olhos dele. Pai, isso não vai ficar assim. Ele se sentou na cadeira ao meu lado. A Carla não pode fazer isso com o senhor e sair impune. Meu filho, e o que é que eu vou fazer? Ela é minha filha. Eu não posso botar ela na cadeia. Pai, ela roubou o senhor. Usou do acesso à conta para roubar suas economias. Isso tem nome. É apropriação indébita. É estelionato. O Antônio sempre foi o mais estudado dos meus filhos. Desde pequeno era esperto, questionador. Quando ele falava de leis, de direitos, eu sabia que ele entendia do assunto. Mas filho, e meus netos? Se eu denunciar a mãe deles, como é que fica? Pai, o senhor acha que as crianças vão se orgulhar de saber que a mãe deles roubou o avô? O senhor acha que isso é exemplo para eles? Ele tinha razão, mas meu coração de pai ainda doía. Antônio, eu não consigo. Por mais que ela tenha feito isso comigo, ela ainda é minha filha. Então vamos fazer diferente. O Antônio se inclinou para frente, com aquele jeito determinado que ele tinha desde pequeno. Vamos recuperar o dinheiro do senhor sem precisar denunciar ela. Pelo menos no primeiro momento. Como, filho? Ela já disse que gastou tudo. Pai, eu trabalho no banco. Eu conheço as leis, conheço os procedimentos. E tem uma coisa que a Carla não sabe. Toda movimentação suspeita na conta de um idoso é investigada, especialmente saques altos como esse que ela fez. Eu não entendi direito. Como assim, filho? Pai, quando alguém de idade avançada faz um saque muito alto de repente, o banco tem obrigação de verificar se não foi coação, se não foi fraude. É uma proteção legal para os idosos. Ele pausou e me olhou sério. E o saque que a Carla fez se enquadra perfeitamente nisso. Pela primeira vez em dias, senti uma pontinha de esperança. E aí? O que é que isso significa? Significa que eu posso abrir um protocolo interno no banco, questionar a legitimidade do saque. E se ficar comprovado que houve má-fé, o banco pode reverter a operação. Mas ela é beneficiária da conta, não é? Ela tinha direito de sacar. Pai, ser beneficiário não significa ter direito de sacar tudo enquanto o titular da conta está vivo e mentalmente capaz. Significa ter direito à herança quando o titular morrer. É diferente. O Antônio se levantou e começou a andar pela sala. E tem outra coisa. Eu revisei o histórico da conta do senhor. A Carla vinha fazendo pequenos saques há meses. 200 aqui, 300 ali. Sempre com desculpas diferentes, sempre prometendo devolver. Eu sabia disso, filho. Ela sempre pedia emprestado. Pai, não eram empréstimos. Eram pequenos roubos para testar até onde o senhor aguentava. E quando viu que o senhor não reagia, ela partiu para o golpe final. Escutar isso me fez sentir ainda mais burro, mais usado. Então ela já vinha me roubando há tempos. Exato. E isso fortalece nosso caso. Mostra que havia um padrão de comportamento, um plano. O Antônio voltou a se sentar. Pai, o senhor quer recuperar seu dinheiro ou não? Quero, filho. Claro que quero. Mas sem causar muito problema para ela. Pai, escuta bem o que eu vou te falar. Ele me olhou nos olhos com seriedade. A Carla não teve dó do senhor quando roubou suas economias. Ela não pensou no seu futuro, na sua segurança, no seu bem-estar. Por que o senhor tem que ter dó dela agora? Ele estava certo.
Completamente certo. A Carla tinha sido fria, calculista, cruel. Tinha planejado me roubar e ainda tinha tido a cara de pau de jogar a culpa em mim. O que é que você precisa que eu faça, filho? Primeira coisa, o senhor vai fazer um boletim de ocorrência. Não precisa pedir prisão dela, não precisa pedir punição. Apenas registrar o que aconteceu. Isso vai dar base legal para o banco atuar. A ideia de registrar um boletim contra minha própria filha me doía, mas eu sabia que era necessário. E depois? Depois, com o boletim em mãos, eu vou usar minha posição no banco para questionar oficialmente a operação. Vou argumentar que houve coação, que o senhor foi enganado, que houve apropriação indébita de valores de um idoso. E você acha que vai dar certo? Pai, eu não posso garantir, mas as chances são boas. O banco tem interesse em manter a credibilidade, em proteger os clientes idosos, e quando eles virem que foi a própria filha que enganou o pai doente de confiança, o Antônio fez uma pausa. Tem outra coisa também. Eu vou conversar com o gerente geral. Vou explicar que é meu pai, que a situação é delicada. Bancos odeiam esse tipo de exposição. Eles vão querer resolver rapidinho e sem barulho. E se não der certo? Se não der certo, aí sim a gente parte para a via judicial. Processamos ela por estelionato e apropriação indébita. Mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Senti um alívio que não sentia há dias. Finalmente tinha alguém do meu lado. Alguém que sabia o que fazer. O Antônio sempre foi meu filho mais responsável, mais sério. Se alguém podia me ajudar, era ele. Filho, eu não sei nem como te agradecer. Pai, o senhor não precisa me agradecer. O senhor é meu pai. Trabalhou a vida toda para dar o melhor para a gente. Nenhum de nós três tem o direito de roubar do senhor. Muito menos de enganar o senhor dessa forma. Ele se levantou para ir embora. Amanhã de manhã a gente vai na delegacia fazer o boletim. Depois eu cuido do resto. Quando ele saiu pela primeira vez em dias, consegui dormir direito. Porque eu sabia que não estava mais sozinho nessa luta. E principalmente porque eu sabia que a Carla ia ter que enfrentar as consequências dos atos dela. Ela não sabia, mas seu irmão mais novo, aquele que ela sempre menosprezou por ser só um funcionário de banco, tinha o poder de desmontar o esquema dela. E ele estava disposto a usar esse poder. Na quinta-feira de manhã, eu e o Antônio fomos na delegacia do bairro. Nunca pensei que um dia da minha vida eu ia ter que entrar numa delegacia para fazer boletim de ocorrência contra minha própria filha. Mas ali estava eu, com 72 anos, tendo que provar que fui roubado pelo meu próprio sangue. O delegado que nos atendeu foi muito atencioso. Seu João, infelizmente casos como o seu são mais comuns do que a gente imagina. Filhos que se aproveitam da confiança dos pais idosos. Ele digitou tudo no computador. Os valores, as datas, a forma como a Carla me enganou. Doutor, eu não quero que prendam minha filha, eu expliquei. Só quero meu dinheiro de volta. Compreendo, seu João. Por ora vamos registrar os fatos. Se conseguirmos resolver de forma amigável, melhor ainda. Mas se não conseguir, esse boletim vai ser importante para outras providências. Saímos da delegacia com o papel na mão. O Antônio estava determinado. Agora é comigo, pai. Vou usar todos os recursos que eu tenho no banco para resolver isso. Na sexta-feira, ele não foi trabalhar. Passou o dia na agência conversando com o gerente geral, analisando documentos, preparando o caso. À tarde, ele apareceu em casa com cara de quem tinha boas notícias. Pai, consegui. O banco vai reverter a operação. Meu coração disparou. Como assim, filho? Eu conversei com o Dr. Márcio, o gerente geral. Expliquei toda a situação, mostrei o boletim de ocorrência, mostrei o histórico de saques suspeitos da Carla. Ele ficou revoltado. O Antônio se sentou e continuou. Pai, o banco tem uma política muito rígida de proteção ao idoso. Quando fica comprovado que houve coação ou engano, eles revertem a operação e ainda tomam providências para evitar que aconteça de novo. E como é que eles vão fazer isso? Segunda-feira de manhã, eles vão estornar os R$30 mil na sua conta. Vão cancelar o acesso da Carla como beneficiária e vão exigir que ela compareça na agência para explicar a situação. Não acreditei no que estava ouvindo. Depois de uma semana de desespero, de sentir que tinha perdido tudo,
Finalmente tinha uma luz no fim do túnel. E se ela não quiser devolver o dinheiro? Pai, ela não vai ter escolha. O banco vai estornar direto da conta corrente dela. Se não tiver saldo suficiente, vai virar uma dívida que ela vai ter que pagar. Mas filho, e se a conta dela não tiver dinheiro? Então o banco vai negativar o nome dela, vai bloquear todas as contas, vai fazer protesto. E se mesmo assim ela não pagar, aí sim eles vão partir para a via judicial. O Antônio sorriu pela primeira vez desde que soube da história. Pai, tem uma coisa que a Carla não sabia quando fez essa malandragem. Eu conheço todos os procedimentos do banco. Conheço todas as leis de proteção ao idoso. E principalmente eu tenho acesso a todos os sistemas. Como é que você conseguiu convencer o gerente geral? Pai, eu trabalho no banco há 12 anos. Sou funcionário exemplar. Nunca tive problema com nada. Quando eu expliquei que era meu pai que tinha sido enganado, que eu queria apenas justiça, ele me apoiou completamente. O Antônio se levantou e foi na cozinha pegar um copo d'água. Quando voltou, continuou. E tem outra coisa. O Dr. Márcio disse que casos como esse mancham a imagem do banco. Se vazar que uma filha conseguiu roubar um cliente idoso usando falhas no sistema, pode gerar uma crise de confiança. Então eles têm interesse em resolver rápido e sem barulho. E o que é que vai acontecer com a Carla? Primeira coisa, na segunda-feira ela vai receber uma ligação do banco dizendo que precisa comparecer na agência. Quando ela chegar lá, vai encontrar comigo e com o Dr. Márcio. A ideia da Carla sendo confrontada na frente do gerente do banco me deu uma satisfação que eu não esperava sentir. Depois de tanta humilhação, de tanto desprezo da parte dela, finalmente ela ia ter que dar explicações. E aí, o que é que vocês vão falar para ela? Vamos explicar que a operação foi considerada fraudulenta, que ela vai ter que devolver o dinheiro imediatamente. E que se ela não devolver de forma amigável, o banco vai partir para a via judicial. Você acha que ela vai aceitar devolver? Pai, ela vai ter que aceitar. Não vai ter escolha. O banco tem poder para bloquear todas as contas dela, para negativar o nome dela, para tornar a vida financeira dela um inferno. O Antônio fez uma pausa e me olhou sério. E tem outra coisa. Eu vou deixar bem claro para ela que se ela tentar qualquer outra malandragem com o senhor, eu vou estar de olho, que eu tenho acesso a todos os movimentos bancários da família e que qualquer coisa suspeita, eu vou questionar imediatamente. Naquele momento senti um orgulho do meu filho caçula que há muito tempo não sentia. O menino que eu criei, que eu incentivei a estudar, que eu apoiei quando ele quis fazer faculdade, agora estava usando tudo o que aprendeu para me defender. Filho, eu não sei como te agradecer. Pai, o senhor não precisa me agradecer. O senhor sempre foi um pai honesto, trabalhador, que deu o melhor de si para os filhos. A Carla esqueceu disso, mas eu e o Roberto não esquecemos. E se ela ficar brava? Se ela não quiser mais falar comigo? Pai, sinceramente, se ela ficar brava por ter que devolver o dinheiro que roubou do senhor, então ela não merece ser chamada de filha mesmo. O Antônio tinha razão. Se a Carla ficasse revoltada por ter que devolver o que não era dela, isso só confirmaria o tipo de pessoa que ela tinha se tornado. Amanhã é sábado, pai. O senhor descansa. Segunda-feira de manhã, eu ligo para o senhor assim que tiver resolvido tudo no banco. Depois que ele saiu, fiquei pensando em como as coisas da vida são engraçadas. A Carla sempre menosprezou o Antônio. Sempre falou que ele era só um funcionário de banco, que não tinha ambição como ela. E agora, esse simples funcionário de banco tinha o poder de desmontar todo o esquema dela. Durante o fim de semana, mal consegui dormir direito. Não de preocupação, mas de ansiedade. Ansiedade para ver a cara da Carla quando descobrisse que o irmão caçula tinha desmascarado ela. Ansiedade para recuperar meu dinheiro. E, principalmente, ansiedade para ver se minha filha ia ter pelo menos um pingo de vergonha na cara. No domingo à noite, o Antônio ligou. Pai, tudo certo para o senhor ir no banco amanhã às 10 horas. Vai estar tudo resolvido. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido a semana toda, porque sabia que no dia seguinte a justiça ia ser feita. E a Carla ia descobrir que mexeu com a pessoa errada. Segunda-feira, 9h30 da manhã. Tomei banho, botei minha roupa mais bonita, aquela camisa social que a Dolores comprou para mim anos atrás. Queria estar apresentável para esse momento que eu tinha esperado a semana toda.
O momento da justiça ser feita. Cheguei no banco 5 minutos antes das 10. O Antônio já estava me esperando na porta de terno e gravata, sério como eu nunca tinha visto. Bom dia, pai. Pronto para isso? Pronto, filho. Mais do que pronto. Entramos juntos. Ele me levou direto para o gabinete do gerente geral. Uma sala grande, com mesa de vidro e ar-condicionado. O Dr. Márcio era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos dourado. Tinha cara de quem não brincava em serviço. Seu João, muito prazer. Lamento muito pela situação que o senhor passou. Ele apertou minha mão com firmeza. Mas o senhor pode ficar tranquilo. Vamos resolver isso hoje mesmo. Sentei numa cadeira confortável de couro. O Antônio se posicionou ao lado da mesa, sério, profissional. E o Dr. Márcio abriu uma pasta cheia de papéis. Seu João, eu revisei todo o caso com o Antônio. O que sua filha fez se enquadra perfeitamente no que chamamos de aproveitamento de situação de vulnerabilidade de idoso. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Doutor, eu só quero meu dinheiro de volta. Não quero cadeia para ela, não. Compreendo, seu João. E é exatamente por isso que vamos dar uma oportunidade para ela resolver de forma amigável. Ele olhou para o relógio. Ela deve chegar a qualquer momento. Como se fosse mágica, naquele exato momento bateram na porta. Era a secretária. Dr. Márcio, a senhora Carla chegou. Mande ela entrar, por favor. Meu coração disparou. A porta se abriu e a Carla entrou na sala. Quando ela me viu ali, sentado na cadeira, e viu o Antônio do lado do gerente geral, a cara dela mudou completamente. O sorriso desapareceu, o rosto ficou pálido. Pai, Antônio, o que vocês estão fazendo aqui? Sente-se, por favor, dona Carla. O Dr. Márcio apontou para a cadeira na frente da mesa dele. Ela se sentou devagar, com as mãos tremendo. Dona Carla, a senhora está aqui porque precisamos esclarecer uma situação muito grave envolvendo a conta poupança do seu pai. Que situação? Ela perguntou. Mas a voz estava fraca, trêmula. A situação do saque de R$30 mil que a senhora fez na semana passada, usando uma história falsa sobre dívidas do seu marido. A Carla olhou para mim, depois para o Antônio, depois para o gerente. Eu não entendo. Meu pai me emprestou o dinheiro. Foi ele que quis me ajudar. Dona Carla, o Antônio falou pela primeira vez, com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido dele usar. Nós sabemos que a senhora mentiu para o nosso pai. Inventou uma dívida que não existia. Enganou um idoso de 72 anos para roubar as economias dele. Eu não roubei nada. Eu sou filha dele. Esse dinheiro vai ser meu mesmo quando ele morrer. Exato, o Dr. Márcio interrompeu. Quando ele morrer, não enquanto ele está vivo e precisa do dinheiro para sua própria segurança. A Carla tentou se explicar. Mas vocês não entendem. Meu pai tem aposentadoria, tem casa própria. Ele não vai passar necessidade. E eu tenho 2 filhos para criar. Dona Carla, o gerente bateu com a caneta na mesa. A senhora cometeu o que chamamos de apropriação indébita de valores de pessoa idosa. É crime previsto no Código Penal e no Estatuto do Idoso. Pode dar até 4 anos de cadeia. O rosto dela ficou branco que nem papel. Cadeia? Mas eu sou mãe. Eu tenho filhos pequenos. Deveria ter pensado nisso antes de enganar seu próprio pai. O Antônio respondeu seco. O Dr. Márcio abriu um documento. Dona Carla, o banco já fez a análise do caso. A operação foi considerada fraudulenta. Vamos estornar os R$30 mil na conta do seu pai agora mesmo. Mas eu já gastei o dinheiro, então vai sair da sua conta corrente. E se não tiver saldo suficiente, vai virar uma dívida que a senhora vai ter que pagar. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, senhora, o gerente respondeu firme. E vamos fazer. Aliás, já estamos fazendo. Ele virou a tela do computador para ela ver. Olha aqui. Neste exato momento estou transferindo os R$30 mil da sua conta para a conta do seu pai. A Carla se descontrolou. Isso é um absurdo. Vocês não têm direito de mexer na minha conta? Temos sim, quando se trata de dinheiro obtido de forma fraudulenta, o Antônio explicou. A senhora assinou um contrato quando abriu a conta.
Nesse contrato, tem uma cláusula que permite ao banco reverter operações consideradas suspeitas ou fraudulentas. Ela se virou para mim, desesperada. Pai, fala para eles que o senhor me emprestou o dinheiro. Fala que foi por vontade própria. Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que um dia me olharam com amor de filha. Agora só via desespero, ganância, medo das consequências. Carla, você mentiu para mim. Inventou uma história sobre dívida do Marcelo. Me enganou na minha cara. E ainda teve coragem de dizer que eu era egoísta por querer guardar meu próprio dinheiro. Pai, eu... Não, Carla. Agora você escuta. Pela primeira vez na vida, usei um tom duro com ela. Você me desrespeitou. Me tratou como se eu fosse um idiota. Como se 45 anos de trabalho não valessem nada. As lágrimas começaram a descer no rosto dela. Mas dessa vez não senti pena. Senti raiva. Dona Carla, o Dr. Márcio continuou, além da reversão do valor, vamos tomar outras providências. Seu acesso como beneficiária da conta do seu pai foi cancelado. Você não pode mais movimentar nenhum centavo. E tem mais, o Antônio acrescentou. Qualquer tentativa sua de pressionar nosso pai, de chantagear ele, de usar os netos para conseguir dinheiro, nós vamos denunciar imediatamente. Eu trabalho aqui, eu tenho acesso a todos os seus movimentos bancários. A Carla estava destruída, chorando, implorando, tentando encontrar uma saída. Mas não tinha saída. Ela tinha mexido com as pessoas erradas. Por favor, ela implorou, eu preciso desse dinheiro. Eu tenho planos, eu tenho sonhos. Deveria ter sonhado com trabalho honesto, eu respondi. Não com roubar o próprio pai. A operação estava finalizada. Meus 30 mil reais estavam de volta na minha conta. A Carla saiu do banco chorando, humilhada, derrotada. E pela primeira vez em semanas, me senti em paz. Saí do banco naquele dia me sentindo um homem novo. Não era só o dinheiro que tinha voltado para minha conta. Era minha dignidade, meu amor próprio, minha sensação de que ainda podia lutar pelos meus direitos. Durante anos eu tinha sido um pai bobo, condescendente demais, que fechava os olhos para as maldades da filha. Mas naquele dia, eu tinha provado para mim mesmo que ainda tinha fibra. O Antônio me acompanhou até em casa. Pai, como o senhor está se sentindo? Filho, eu estou me sentindo aliviado, não só pelo dinheiro, mas por ter descoberto quem realmente é minha filha antes que fosse tarde demais. Pai, eu sei que deve estar doendo. Descobrir que a filha é capaz de uma coisa dessas. Dói sim, Antônio. Dói muito. Mas sabe o que dói mais? É saber que eu mesmo criei esse monstro. Que eu fui fraco demais, condescendente demais, que dei tudo muito fácil para ela. Durante os dias seguintes, a Carla tentou entrar em contato comigo várias vezes. Ligava, mandava recado pelos vizinhos, aparecia na porta de casa. Mas eu não abria. Não queria conversa, não queria explicação, não queria choro de crocodilo. Uma semana depois da reunião no banco, ela conseguiu me pegar de surpresa. Eu estava voltando da padaria quando ela apareceu na esquina. Estava com cara de quem não dormia há dias, com olheira, despenteada. Pai, por favor, me escuta. Não tenho nada para escutar, Carla. Pai, eu fiz besteira, eu sei. Mas eu sou sua filha. A gente não pode terminar assim. Parei na calçada e olhei para ela. Carla, você não fez besteira. Besteira é tropeçar na rua, é quebrar um prato. Você me roubou. Você mentiu para mim na minha cara. Você me desrespeitou da pior forma possível. Pai, eu estava desesperada. Eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos. Com dinheiro roubado do avô deles, isso é dar vida melhor? Ela começou a chorar. Pai, eu sei que eu errei, mas eu sou sua filha, sou o sangue do seu sangue. O senhor não pode me abandonar assim. Eu não estou abandonando você, Carla. Você que abandonou a família quando decidiu me roubar. Pai, eu prometo que eu mudo. Eu prometo que isso não vai acontecer mais. Carla, sabe qual é o problema? É que eu não acredito mais em você. Você mentiu tantas vezes, me enganou tantas vezes, que eu não sei mais quando você está falando a verdade. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei. Pai, por favor, pelos seus netos, pelas crianças,
Elas perguntam por que o vovô não vem mais em casa. E ali ela tocou no meu ponto fraco. A Isabela e o Gabriel não tinham culpa da maldade da mãe. Eram crianças inocentes que eu amava de paixão. Carla, se você quiser que eu volte a ver meus netos, você vai ter que provar que mudou. Vai ter que provar que merece minha confiança de novo. Como, pai? Me fala como que eu faço isso. Primeiro você vai arrumar um emprego. Um trabalho honesto. Vai parar de viver às custas do marido esperando que eu resolva seus problemas financeiros. Pai, eu tenho 2 filhos pequenos. É difícil trabalhar fora. Sua mãe trabalhou a vida toda e criou 3 filhos. Não vem com essa desculpa esfarrapada comigo. Segundo, continuei, você vai me pagar os 30 mil reais de volta. Não porque eu preciso do dinheiro agora, mas porque você precisa aprender que roubar tem consequências. Pai, como é que eu vou conseguir pagar 30 mil reais? Do mesmo jeito que eu consegui juntar, trabalhando, suando, se sacrificando, guardando centavo por centavo. Terceiro, você vai pedir desculpas para o seu irmão, para o Antônio. Ele te ajudou a vida toda, sempre te respeitou, e você sempre o tratou como se ele fosse menos que você. A Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou, e se eu fizer tudo isso, o senhor me perdoa? Carla, eu já te perdoei, porque você é minha filha e eu te amo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Por que não, pai? Porque agora eu sei do que você é capaz. Sei que você consegue olhar nos meus olhos e mentir. Sei que você consegue roubar minha segurança sem sentir remorso. Isso não é uma coisa que se esquece facilmente. Durante as semanas seguintes, a Carla realmente tentou mudar. Conseguiu um emprego numa loja de roupas no shopping, começou a trabalhar de segunda a sábado. Parou de me pedir dinheiro, parou de aparecer em casa com desculpas para me dar golpe. Mas eu ainda mantinha distância. Ainda não confiava completamente. E sempre que ela vinha me visitar, eu sentia uma tensão no ar. Como se ela estivesse calculando alguma coisa, planejando alguma coisa. O Roberto e o Antônio me apoiavam na decisão de manter distância. Pai, o senhor está certo, o Roberto falava. A Carla precisa aprender que as ações têm consequências. Não pode fazer uma maldade dessas e no outro dia tá tudo normal. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Meus netos. A Isabela e o Gabriel não entendiam por que o avô tinha sumido da vida deles. E isso me doía no coração. Um dia, a Carla apareceu com as crianças. Pai, eles estão com saudade do senhor. Não quer pelo menos dar um oi para eles? Quando vi os rostinhos das crianças na minha porta, meu coração amoleceu. Eles correram para me abraçar, me beijaram, me chamaram de vovô querido, como sempre faziam. Vovô, por que o senhor não vem mais na nossa casa? A Isabela perguntou. Vovô tá ocupado, princesinha, mas vovô ama muito vocês. A mamãe disse que o senhor tá bravo com ela. O Gabriel falou com aquela inocência de criança. Olhei para Carla. Ela estava chorando. Pai, eles perguntam por você todo dia. Eu não sei mais o que responder para eles. Carla, leva as crianças para casa. Depois a gente conversa. Depois que eles foram embora, fiquei pensando. Por um lado, eu não queria que meus netos sofressem por causa da maldade da mãe. Por outro lado, eu não podia fingir que nada tinha acontecido, que não tinha sido traído da pior forma possível. Conversei com o Antônio sobre isso. Filho, eu tô dividido. Quero ver meus netos, mas não quero dar brecha para Carla achar que tá tudo perdoado. Pai, por que o senhor não marca de encontrar as crianças num lugar neutro? No parque, na praça? Assim o senhor mata a saudade deles, mas deixa claro que as coisas mudaram. Era uma boa ideia. Liguei para Carla. Se você quiser, pode trazer as crianças no parque no domingo de tarde. Mas é só para as crianças. Entre eu e você, nada mudou ainda. No domingo, lá fomos nós pro parque. As crianças brincaram, correram, riram. Por algumas horas consegui esquecer toda a mágoa e curtir meus netos. Mas quando olhava para Carla, ainda sentia aquela ferida aberta no coração. Pai, ela me falou quando as crianças estavam brincando no balanço. Eu consegui juntar R$ 1.500 para começar a te pagar. Carla, eu não quero seu dinheiro agora.
Quero que você prove que mudou de verdade, que aprendeu a valorizar o que é honesto. Como é que eu provo isso, pai? Trabalhando, sendo honesta, criando seus filhos com dignidade e, principalmente, nunca mais mentindo para mim. Aquele encontro no parque virou rotina. Todo domingo eu via meus netos, mas mantinha Carla à distância. Ela respeitava, não insistia, não fazia drama. Parecia que realmente tinha entendido a gravidade do que tinha feito. Mas eu sabia que ainda faltava muito para nossa relação voltar ao normal. Talvez nunca voltasse. Porque confiança, quando é quebrada dessa forma, é muito difícil de reconstruir. E eu já não era mais aquele pai bobo que acreditava em qualquer história. Agora eu estava de olho aberto, sempre. 6 meses se passaram desde aquele dia no banco. 6 meses de uma rotina nova, de uma vida diferente, de uma relação com a Carla, que nunca mais seria a mesma. Mas sabe o que eu descobri nesse tempo todo? Que às vezes as piores decepções da vida podem nos ensinar as lições mais importantes. A Carla continuou trabalhando na loja do shopping. Todos os domingos ela trazia as crianças no parque para me ver. E todo mês, religiosamente, ela me entregava R$ 500. Pai, é para ir pagando o que eu te devo. Eu guardava o dinheiro numa gaveta sem mexer. Não era pelo valor, era pelo gesto. Era para ela aprender que as coisas têm consequências. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir como meus outros 2 filhos sempre foram homens de caráter. O Roberto continuava trabalhando honestamente na construção civil, criando os filhos dele com dignidade, sem pedir nada para ninguém. E o Antônio? O Antônio virou meu orgulho ainda maior. 3 meses depois daquele episódio, ele foi promovido no banco. Virou subgerente. Pai, sabe o que o Dr. Márcio me disse? Que ficou impressionado com minha lealdade à família, com minha honestidade em resolver o caso do senhor. Disse que o banco precisa de funcionários assim. E foi aí que eu entendi uma coisa. Eu não tinha criado um filho bom e 2 ruins. Eu tinha criado 3 filhos, mas um deles escolheu um caminho diferente. A culpa não era só minha educação. A Carla tinha feito escolhas. Escolhas erradas, mas escolhas dela. Uma terça-feira de manhã, ela apareceu na minha porta mais cedo que o normal. Estava agitada, nervosa. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração já apertou. Que foi agora, Carla? Pai, calma. Dessa vez não é nada ruim. Ela se sentou na mesa da cozinha. Eu descobri uma coisa sobre aquele dinheiro que eu peguei do senhor. Que coisa? Pai, eu nunca gastei os R$ 30.000 inteiros. Eu não entendi. Como assim? Você não disse que tinha comprado carro, reformado a casa? Eu menti, pai. Eu só gastei uns R$ 5.000. O resto eu guardei. Fiquei sem entender nada. Guardou onde? Numa poupança secreta. Eu abri uma conta em outro banco e guardei R$ 25.000 lá. Mas por quê? Se você queria o dinheiro, por que não gastou tudo? Ela começou a chorar. Porque no fundo, pai, eu sabia que estava errado. Eu sabia que aquele dinheiro não era meu. E mesmo sendo gananciosa, mesmo sendo ambiciosa, eu não consegui gastar tudo. Ficou uma culpa. Uma coisa ruim no peito. Então por que você não devolveu antes? Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de admitir que tinha mentido mais uma vez. E porque eu estava com medo de que se eu contasse a verdade, o senhor fosse ficar ainda mais bravo comigo. Ela se levantou e foi na bolsa. Tirou um envelope grosso. Pai, aqui tá os R$ 25.000. Eu vim devolver para o senhor. Peguei o envelope e contei o dinheiro. Estava tudo ali. Notas de 50 e de 100. Tudo certinho. Carla, por que você está fazendo isso agora? Porque eu cansei, pai. Cansei de carregar esse peso na consciência. Cansei de saber que roubei meu próprio pai. E por quê? Porque eu quero de volta o carinho do senhor. Olhei para ela. Pela primeira vez em meses, vi sinceridade nos olhos dela. Não era mais aquela pessoa calculista, gananciosa que tinha aparecido no banco. Era minha filha. A filha perdida que talvez estivesse encontrando o caminho de volta para casa. Carla, esse dinheiro não resolve tudo. Eu sei, pai. Mas é um começo. É minha forma de mostrar que eu mudei de verdade. Durante as semanas seguintes, a Carla continuou vindo me visitar, trazendo as crianças,
trabalhando honestamente. E aos poucos, muito devagar, comecei a sentir que minha filha estava voltando. Não a filha mimada e gananciosa que eu tinha criado, mas uma mulher madura, que tinha aprendido com os próprios erros. Um domingo, no parque, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Pai, como é que o senhor me perdoa depois de tudo que eu fiz? Carla, eu te perdoei no dia que você nasceu. O amor de pai é assim. Pode ficar machucado, pode ficar decepcionado, mas não deixa de existir. Mas como é que o senhor consegue confiar em mim de novo? Filha, confiança é que nem vidro. Quando quebra, pode até colar de novo, mas a rachadura sempre fica. Eu posso te perdoar, posso te amar, mas as coisas nunca mais vão ser exatamente como eram antes. Eu entendo, pai, e eu aceito isso. Prefiro ter o carinho do Senhor com rachadura do que não ter o carinho do Senhor. Hoje, 1 ano depois de tudo que aconteceu, posso dizer que aprendi algumas lições importantes. Primeira, amor de pai não significa dar tudo o que o filho pede. Às vezes, negar também é uma forma de amar. Segunda, nunca é tarde para botar limites, para se fazer respeitear, para lutar pelos próprios direitos. A Carla ainda me paga os R$ 500 todo mês. Já juntou R$ 5.000 na gaveta. Mas sabe o que eu resolvi fazer com esse dinheiro? Vou abrir uma poupança para os meus netos, para o futuro da Isabela e do Gabriel, porque eles não têm culpa dos erros da mãe e merecem ter um futuro seguro. O Antônio virou gerente-geral do banco no mês passado. O Roberto abriu uma pequena empresa de construção e está indo muito bem. E eu? Eu continuo na minha casa, vivendo com minha aposentadoria, mas agora com a dignidade de quem aprendeu que nunca é tarde para se valorizar. A Carla ainda vem todo domingo no parque com as crianças. A gente conversa, ri, mata a saudade. Mas não é mais aquela relação de pai bobão e filha mimada. Agora é uma relação de respeito mútuo. Ela sabe que não pode mais me enganar. E eu sei que ela está tentando ser uma pessoa melhor. Teve uma frase que ela me disse esses dias que ficou na minha cabeça. Pai, obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que o senhor desistisse. E ali, eu entendi que às vezes o maior ato de amor que um pai pode fazer é justamente não desistir, mas também não facilitar. Então é isso, meu filho. Essa é minha história. A história de um pai que foi traído pela própria filha, mas que soube lutar pelos seus direitos e recuperar sua dignidade. A história de um homem que descobriu que nunca é tarde para aprender, para mudar, para se valorizar. E sabe qual é a maior lição de tudo isso? É que família não é só sangue. Família é respeito, é lealdade, é honestidade. E quando alguém, mesmo sendo seu sangue, não te trata com respeito, você tem o direito e o dever de se fazer respeitear. Porque no final das contas, a gente não pode controlar as escolhas que os outros fazem. Mas a gente sempre pode controlar como a gente reage a essas escolhas. E eu escolhi reagir com dignidade, com coragem, com o apoio dos filhos que sempre me respeitaram. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para botar limites. E nunca é tarde para descobrir que você vale mais do que pensava. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí. Tá me ouvindo de qual cantinho desse mundão?